58 Tilt Pop Capítulo 229 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Hugo. Merda. Sylvester não achava que um único raio seria tão forte. Ele sentiu seus pés sendo empurrados para trás, tanto que teve que dar passos para trás para ficar de pé. Além disso, seu escudo de luz estava quente e levemente rachado em alguns lugares. Mas o jogo era sobre se esforçar. Então ele se concentrou e colocou mais magia de luz em seu escudo, tornando-o mais grosso e resistente. Ao mesmo tempo, ele levou seu corpo físico ao limite tentando se manter firme. Ele também tentou obstruir o caminho do raio contínuo jogando pedaços ocasionais de terra nele. Ele era proficiente em toda a magia elementar, afinal. Embora apenas a magia elementar fosse baseada na intenção, as runas, encantamentos e outras formas complexas de magia exigiam treinamento, estudo e processo real. Estrondo. Os pedaços da terra explodiriam instantaneamente, no entanto. Por quanto tempo ela pode continuar? Ele olhou para Lady Aurora, e ela parecia nem mesmo cansada de seu ataque contínuo. Ela até parecia estar sorrindo. No entanto, não parecia bom com a combinação de seus poderes estrondosos. Ele também riu, embora grunhindo em seguida, ao se lembrar de algo de sua vida anterior. Bom Deus, ela é a segunda vinda de Palpatine. Baque. Ele se ajoelhou conscientemente, pois precisava de um apoio melhor. Eu preciso empurrar para trás também. Sylvester pensou em todos os ataques de seu arsenal. Logo, ele teve a ideia de usar runas da terra e da água de 3 camadas. O fogo era inútil contra o raio, assim como o ar, então esse era o único caminho a percorrer. Então, ele foi em frente e começou a lançar as runas atrás de seu escudo que ele parou de energizar. Em alguns segundos, deveria se desfazer. Ele infundiu água no solo ao seu redor e o ergueu. Seu objetivo era criar uma linha reta de terra levantada e lutar contra o ataque que se aproximava até que pudesse alcançar Lady Aurora. Era perigoso porque ele não conseguia ver nada na frente, mas assim ele estaria livre de força física real que o impedia de se mover. Ao mesmo tempo, ele poderia usar tanto o material do solo quanto precisasse. Estrondo. Estrondo. Parecia que um cuboide longo e alto se erguia do chão e avançava lentamente. Sylvester, por trás de tudo, avançava com as mãos voltadas para frente, segurando 3 intrincadas runas gigantes, uma sobre a outra, 2 marrons e uma azul. A água no solo demoraria um pouco antes de ferver em vapor e também explodir. Isso permitiria a Sylvester seguir em frente e cultivar mais terras. O processo foi duro com seu corpo e reservas de solário. Mesmo assim, ele se esforçou ao máximo, embora também tomando cuidado com a perna, pois as coisas não estavam bem ali. Estrondo. Parar. Lady Aurora rugiu e cessou seu ataque. Você foi ótimo, Sylvester. Chegou tão perto de mim. Sylvester também parou e removeu o terreno elevado. Para sua surpresa, ele havia chegado tão perto que eles estavam a apenas 1 metro de distância. Mas Sylvester não estava feliz, pois ofegava e aceitava a realidade. Este foi seu ataque fraco, e eu lutei tanto. Espero nunca ter que enfrentar um grande mago tão cedo. Esse foi um bom exercício. Ele disse e acalmou a respiração. Ele estava consciente o suficiente para não perder toda a sua magia no treinamento, já que o objetivo principal era aumentar o nível de Lady Aurora, não ele. Eu vou mais difícil do que da última vez, também de perto. Ele alertou antes de recuar alguns metros, colocando a palma da mão perto do peito e voltada para fora. Lady Aurora tinha decidido fazer o mesmo que o anterior. Ela cobriu os braços com uma corrente elétrica invisível para fazê-los agir como um escudo. Entendi. Ele começou a cantar o hino e a auréola apareceu. Estrondo. O tempo em Ender Village passou rápido quando Sylvester se viu extremamente ocupado. Logo pela manhã, Sylvester e Lady Aurora lidariam com a crescente névoa. Então, ele treinaria com Lady Aurora, focando mais nela do que em si mesmo. Depois disso, passava o dia tentando fabricar seringas, tubos compridos e frascos de vidro pendurados.
Fazer soro fisiológico foi a parte mais fácil. No entanto, o que era salina? Era uma mistura de cloreto de sódio, também conhecido como sal, com água fervida. Fazê-los era algo que até os aldeões comuns podiam fazer, desde que a higiene fosse mantida. Fazer a garrafa de vidro é a parte mais fácil. Até mesmo fazer os tubos não é difícil. Mas fazer as seringas exigirá uma qualidade superior de artesanato. Antes de tudo, precisamos de chapas finas de aço. Sylvester estava tentando ensinar alguns ferreiros que ele havia recrutado para que eles pudessem ensinar o resto quando chegassem. Mostrou-lhes todo o processo e pediu aos inquisidores que viessem ajudar. Os magos acabaram alisando e firmando os processos de vidraçaria e confecção de agulhas. No final do segundo dia, quando Sylvester e Aurora retornaram após seu duro treinamento, o primeiro protótipo da agulha foi preparado. Tudo que Sylvester precisava fazer a seguir era criar um suporte para a agulha. À noite, Sylvester havia criado o primeiro protótipo completo e o teste deveria ser realizado. Primeiro, Sylvester conectou tudo e ergueu a garrafa de vidro. Em seguida, abriu a tampa feita de rolamento de esferas e armação de metal. Tocar. Tocar. Logo, gotas de água começaram a cair da agulha. Sylvester sabia que funcionaria, mas estava preocupado com a consistência e a velocidade. Ele queria evitar acabar prejudicando os aldeões. Meu senhor, isso é brilhante! Uma curandeiro das fileiras dos inquisidores exclamou alegremente. Com isso, podemos até dar poções medicinais aos pacientes. Sylvester ficou feliz porque as pessoas perceberam quão grande era essa pequena invenção. De fato. Mas você nem sempre precisa colocar um frasco inteiro de solução salina em alguém para dar remédio. Se for para ser uma pequena dose, então podemos usar algo chamado injeção. Se tivermos tempo, vou mostrar também. Mas, por enquanto, comece a trabalhar e crie o máximo de agulhas possível. Lembre-se de uma coisa com cuidado: nunca reutilize uma única agulha em mais de uma pessoa. Entendido? Sim, Sr. Bardo. Os 5 ferreiros, 2 mães brilhantes, 3 vidreiros e cerca de uma dúzia de inquisidores o saudaram juntos. Então, eles correram de volta para o laboratório do porão que Sylvester montou sob o mosteiro. Eu deveria registrar esta invenção no registro do inventor da igreja. Quem sabe, algum dia alguém pode fazer uma versão melhor disso. Como você vem com tudo isso? Isabela perguntou do lado. Sylvester deu de ombros. A necessidade é a mãe da invenção, Isabela. Precisávamos alimentar as pessoas com água, e todos nós sabemos que nosso corpo é maioritariamente água. Então eu apenas usei o bom senso, uma ideia e a ajuda de alguns ajudantes talentosos. Se fosse esse o caso, então por que ninguém no passado inventou tal coisa? Isabela perguntou ainda. Para isso, Sylvester só podia fazer suposições. Porque, até onde ele sabia, a sociedade neste mundo parecia ter estagnado. Não mudou muito nos últimos 5.000 anos de história registrada. Bem, a razão é simples. Os camponeses são em sua maioria analfabetos e geralmente estão ocupados cultivando ou fazendo outras tarefas de manhã à noite. Portanto, ninguém tem tempo para pensar. Quanto aos nobres, vocês têm acesso aos melhores curandeiros mágicos, então você não precisa inventar nada. Quanto aos clérigos, temos curandeiros mágicos disponíveis o tempo todo. Você vê o padrão. Ninguém nunca teve necessidade ou tempo para pensar. Explicou o melhor que pôde. Lady Aurora aproximou-se dele e deu um tapinha em sua cabeça. Que o senhor me dê um pouco de seu cérebro também, pois você certamente está acima de todos nós, camponeses mortais sem cérebro. Ah, vamos lá, senhora Aurora. Você é provavelmente um dos mais jovens grandes magos na história da humanidade. Se alguma coisa, você deveria ser o último a ter inveja de mim. Ele riu. Mas o rosto de Lady Aurora ficou sério instantaneamente quando ela olhou em seus olhos. Você tem 17 anos e já é um arquimago. Sylvester leva mais de 60 anos, em média, para alcançar esse posto. A maioria nem chega ao nível de arquimago em um século, e aqui está você.
Se a velocidade continuar, podemos ver o grande mago mais jovem da história. O queixo de Isabela caiu. Sério? Mas como? O que o torna tão diferente? É, provavelmente abençoado pelo Senhor ou algo assim. Olhe para o rosto dele. Ele é um demônio mulherengo ou a própria encarnação de Solis. Lady Aurora, brincando, saiu da sala para ajudar os trabalhadores. Embora Sylvester também tenha se questionado. Eu tenho me perguntado isso de novo e de novo. Por que posso subir de nível tão rápido? Felix recentemente se tornou mestre mago, e mesmo isso é considerado muito rápido. Gabriel ainda está preso no posto de mago adepto. Minha magia de luz está me ajudando de alguma forma. Com certeza, não apenas o mundo, mas seu próprio corpo era um mistério para Sylvester, algo que ele esperava desvendar lentamente com o tempo. Há tanto trabalho, tanta bagunça. Espero que toda a situação do Duque Daemon seja resolvida logo. Ele resmungou e foi trabalhar também. Nos próximos dias, multidões começaram a chegar ao Ender Village. Dezenas de mães brilhantes, dezenas de curandeiros e centenas de ferreiros ou vidreiros. Claro, Sylvester pagaria a eles um pequeno salário dos cofres do mosteiro, que mais tarde eles poderiam reembolsar da Terra Santa. Com um processo lento, mas eficiente, ele treinou todas as pessoas para formar uma cadeia de suprimentos e serviços. Os curandeiros e as mães brilhantes eram responsáveis por cuidar dos caídos, enquanto os demais faziam as ferramentas. Sylvester e Lady Aurora também intensificaram seu treinamento, pois agora tinham mais tempo livre. Estrondo. No mesmo velho campo aberto, Sylvester explodiu uma aura Tolfeavens poderosa, ampla e forte. Foi o mesmo que criou um buraco na forte névoa do demônio devorador de almas. Oxi! Lady Aurora pareceu lutar desta vez e foi empurrada para trás. Ela cerrou os dentes quando todo o seu corpo começou a irradiar raios azuis. Arag! Ela gritou enquanto as veias estalavam em sua cabeça. Não estava doendo muito, mas estava achando difícil empurrar contra a luz de Sylvester. Isso significa que o movimento mais forte e atual de Sylvester não poderia matar um grande mago, mas certamente poderia afastá-lo. Mas Sylvester não se importava, pois sabia que lentamente, a cada nível que subia, seus movimentos também ficariam mais fortes. Sem mencionar que ele estava trabalhando em um novo movimento de área ampla. Bom, ela finalmente foi jogada fora e caiu para o lado. O feixe de luz foi enviado para o céu, apenas para desaparecer como uma estrela cadente. Sylvester aproximou-se dela e estendeu-lhe a mão. Você está fazendo algum progresso. Antes você não conseguia ficar nenhum segundo aí. Lady Aurora cerrou os dentes, no entanto. Já se passaram 7 dias e ainda não sinto um aumento de nível. Isso não está funcionando. Calma, devagar e sempre ganha a corrida. O que ela está fazendo aqui? Ele parou de falar quando Isabela apareceu, correndo para eles. Sylvester, você tem uma carta da Terra Santa. Achei que era urgente, então a trouxe aqui. Ela ofegava e exalava palavras. Sylvester pegou a carta apressadamente e abriu-a. Deve ser importante. Ele parou de falar de repente, e seu rosto mudou de sempre calmo e confiante para um de raiva. Seus olhos dourados se arregalaram e tremeram, e suas sobrancelhas franziram. Silvestre, o que aconteceu? Lady Aurora perguntou com urgência. Minha mãe. Ela foi esfaqueada. Twitch Pop capítulo 230. Xavier pegou o quê? Mostra a carta para mim. Lady Aurora pegou a carta e leu em voz baixa. Irmão mais velho, esta é Raven Maxwell, irmã de Gabriel. Trabalho como assistente de Mãe Xavier. Estou escrevendo isso para você porque Mãe Xavier se recusa a fazê-lo, pois teme que isso o preocupe muito. 2 dias atrás, quando fomos para as aldeias perto da fronteira da Terra Santa para supervisionar os campos de saúde gratuitos, 2 homens atacaram e esfaquearam uma pequena adaga em seu pescoço enquanto gritavam morte ao favorecido de Deus. Felizmente, Sir Zeke era o guarda e protegeu Mãe Xavier, matando os 2 atacantes em uma dura batalha. Mãe Xavier está fora de perigo e você não precisa se preocupar. Ela recebeu os melhores cuidados médicos e está consciente.
mas sua voz sofreu temporariamente. Os dois agressores também eram homens do clero. Eram Arciprestes, Jeffery Rivers e Harold Bloom. Apenas pensei que você gostaria de saber os nomes, pois saberia melhor o que fazer com a informação. Por favor, escreva uma carta para Madre Xavier para que ela fique tranquila. Ela sente muito a sua falta e se preocupa com a sua segurança. Lady Aurora dobrou a carta de volta, suas mãos tremendo enquanto sua raiva tomava conta. Afinal, ela também gostava de Xavier. Ela passou muito tempo com ela durante o tempo em que estiveram na Terra Santa. Ela sentiu como se a mulher fosse sua irmã mais velha, embora mais jovem. Esses malditos desperdícios de ar fresco. Rivers e Bloom são nomes de família das famílias ramificadas da família real Riveria. Este ataque claramente tem o nome de Riveri escrito por toda parte. Ela latiu. Isabela, que também tinha uma visão favorável de Xavier, ficou surpresa. Isso é tão errado. Por que eles fizeram isso? Infelizmente, apenas Sylvester sabia a resposta para isso, mas não podia contar a ninguém. Rei Riveria ficou senil de sua idade, ao que parece. Ele ainda não esqueceu o desaparecimento de seu filho. E a única pessoa conhecida por ter qualquer animosidade ou motivo para hostilidade contra Romel fui eu, desde que fiz com que o bispo Norman fosse capturado e morto. Então o rei Riveria quer parentes por parentes. Mas ele fez um movimento e agora devo fazer o movimento final em troca. Mas como? Estou sentado muito baixo na cadeia alimentar para fazer qualquer coisa contra um poderoso rei protegido por todo o reino. Sylvester desejava neutralizar o homem o mais rápido possível. A bagunça já durava muito tempo e precisava ser resolvida agora. Ele não queria viver com medo de que Xavier estivesse em perigo o tempo todo, mesmo dentro da igreja. Como isso aconteceu tão perto da igreja? Porque a igreja não fez nada mesmo sabendo que se ela morresse eu não teria motivos para ficar com eles. O Papa está planejando algo de novo? Silvestre. Se ela está bem, não tenho motivos para ir tão longe agora. Eu preciso primeiro acabar com essa bagunça o mais rápido possível e começar a planejar um futuro distante. Silvestre. Ei! Lady Aurora sacudiu Sylvester com firmeza. Qual é o problema? Chamei seu nome tantas vezes. Estou bem, senhora Aurora. Só estava pensando em algumas coisas. Mamãe está bem, é bom saber disso. Mas tenho certeza que os superiores cuidarão da situação. Todos sabem o quanto ela é importante para mim, afinal. Ele respondeu e começou a caminhar de volta para a aldeia. Lady Aurora não a seguiu por um segundo, no entanto. Pelo que ela podia entender, ela podia sentir que isso era uma ameaça velada. Se algo acontecer com Madre Xavier, a igreja poderá se despedir de ter outro Mago Supremo em um futuro próximo. Como tal coisa aconteceu? Não me lembro da Terra Santa ser tão desprotegida e desajeitada. Ela se perguntou como qualquer um faria naquele momento. Sylvester colocou todo o seu foco na missão em questão. Ele esperou tantos dias na aldeia, mas nenhuma palavra veio do cardeal Cornelius. Ele estava ficando impaciente ao ver pouco progresso aqui também. Lady Aurora, vamos esperar apenas mais 3 dias. Se você não conseguir subir de nível, evacuaremos esta área completamente e deixaremos que os especialistas da Terra Santa cuidem disso, quem quer que sejam. Se você subir de nível ou entrar no processo de nivelamento, então devemos entrar na névoa e matar o demônio. Eu também ordenei algumas coisas através dos homens corredores. Contanto que os consigamos, nossa missão ficará mais fácil. Ele informou Lady Aurora. Um senso de urgência era evidente em sua voz agora. Ela não teve outra opção a não ser concordar com ele também. Caso contrário, estariam colocando em risco a missão principal. Então, eles começaram a trabalhar, se preparando para a luta. Lady Aurora continuou praticando sozinha mesmo depois de treinar com Sylvester. Isabel iria curar os enfermos, e Sylvester fez uma viagem solo a uma estrada próxima para trocar alguns itens preciosos. Ele usou a ajuda de Felix para adquirir outro lote de solarium, lead, explosivo e alguns outros tipos de cristais.
Ele estava gastando muito dinheiro desta vez, embora tivesse decidido pagar com diamantes, pois manter tanto ouro em bolsas era demais. Pesaria mais de 100 quilos se ele fizesse isso. Uau! Eu nunca saí tão longe de casa antes. Irmão mais velho, o que é isso? Sylvester conversou com o pequeno fantasma de Amy. Ele teve que trabalhar duro para não se sentir triste ao falar com ela. Ele queria dizer a ela que ela estava morta, mas não teve coragem de dizê-lo ainda. Pelo menos ele desejava primeiro derrotar o demônio. Isso é um grande palheiro, Amy. E não voe muito longe de mim, ou você vai se perder. Você quer que um monstro mau te persiga de novo? Ele tentou mantê-lo mais perto possível. O que? Mas, por que você não deixa Chunky brincar mais comigo? Eu quero abraçá-lo. Sylvester olhou para o garoto peludo sentado em seu ombro. Tudo bem, você pode jogar, mas você deve sentar aqui. Sylvester levantou o lençol fino da manta que estava usando para se cobrir e deixou Mirage pular sob ela. Vem aqui e aconchegue-se. Oxi. Iai. Ela cantou alegremente e pulou em Mirage. Sylvester não podia tocá-la, não importava o que acontecesse. Então o toque de Mirage era a única fonte de calor para a pobre garota. Porém, Sylvester logo se arrependeu de ter deixado os dois dentro de seu cobertor quando começaram a brincar, e Mirage tornou-se violento, às vezes esfregando as patas no estômago de Sylvester. Amy também estava rindo, cantando rimas e contando histórias para o gato. Todo o caminho passou antes que eles percebessem, e Sylvester chegou ao ponto de encontro. O homem com quem ele estava lidando era obviamente do mercado negro deste mundo sobre o qual ele não sabia muito. A única regra que Felix pediu que ele seguisse era nunca fazer perguntas. Apenas pegue seus itens e vá embora. Como da última vez, logo apareceu um homem a cavalo com uma bolsa de couro nas costas. Sylvester também alcançou o homem em seu cavalo e falou a palavra código. Um rato pensa que a terra é plana. O homem alto e encapuzado acenou com a cabeça e passou a bolsa de couro. Ao mesmo tempo, Sylvester entregou uma bolsa cheia de diamantes. O homem olhou para dentro e verificou todos os diamantes e saiu sem dizer uma palavra. Era assim que Anderson Trading Company fazia seus negócios. Silenciosamente e rapidamente. Eles eram notórios por recusar clientes ou bani-los completamente se alguém tentasse agir de maneira inteligente. Mas ninguém sabia quem dirigia a organização ou onde ela estava sediada. Bem, isso cuida de um aspecto. Com tantos cristais, lidar com um único demônio não deve ser tão difícil. Ele falou consigo mesmo e rapidamente voltou para India Village. Na noite do mesmo dia, Sylvester voltou à aldeia e imediatamente começou a planejar entrar na névoa novamente, sem se importar se eles primeiro a limparam ou não. Mas o que o esperava ali era uma surpresa ao encontrar Lady Aurora pulando de excitação. Sylvester. Já começou. Eu posso sentir. O aumento de nível está acontecendo. Em breve estarei no 9º posto. Ele compartilhou sua alegria com palavras. Mas você ainda vai precisar de um empurrão, certo? Não se preocupe. Eu tenho um truque para gerar um Mira dos Céus muito mais forte para você lutar contra. Ele planejava usar suas pedras de solário para aumentar a intensidade e a temperatura do feixe. O que ele queria fazer era fazer com que Lady Aurora finalmente sentisse dor. Sério? Então vamos tentar. Quanto mais rápido formos, mais rápido podemos matar o demônio. Ela cantou e agarrou a mão de Sylvester para arrastá-lo para fora. Estava prestes a escurecer, mas Sylvester decidiu entretê-la. No entanto, ele não permitiu que ela se afastasse muito da aldeia. Afinal, ele ainda tinha que ter cuidado com o Cavaleiro das Sombras. Tudo bem, fique aí e espere por mim. Tenha cuidado, e desta vez será um pouco diferente. E tente não pular para o lado, mas use seu corpo para bloqueá-lo. Tudo bem se você se machucar um pouco. Ele deu a ela a mesma estratégia que os boxeadores usam para fortalecer os nós dos dedos. Lady Aurora sentiu com firmeza a distância e assumiu uma posição defensiva. Sylvester se preparou para o ataque. Mas primeiro ele teve que se sentar e tirar algumas ferramentas de sua bolsa. Afinal, ele queria fazer um IED.
O ombro de Lady Aurora caiu e ela se aproximou dele para verificar. O que você está fazendo? Eu pensei que você iria atacar. Eu sou apenas um mago mais fraco do que você. Você já enfrentou meu pico de força e viveu para ver o dia. Portanto, não tenho escolha a não ser aumentar minha força mágica na esperança de causar algum dano real a você. Este solário explosão intensificará muito minha luz e temperatura. Sylvester explicou enquanto trabalhava diligentemente a bomba. Este é o seu movimento de destruição de área ampla que você falou? Ela perguntou a ele interessada. Sylvester balançou a cabeça. No entanto, um sorriso intrigante estava em seu rosto, quase mal. Ah, isso, bem. Posso mostrar a vocês uma mini versão, mas vou usar a real na guerra. Seu elemento surpresa é o que vai nos render muitas coisas, eu sei. Agora isso citava Lady Aurora como nada mais. Mas primeiro, você deve vencer contra mim. Você está pronto? Sylvester levantou-se com a bomba Solarium nas mãos. Prepare-se para chorar, Aurora. Mas nunca se esqueça, eu sou seu irmão, e você terá meu ombro para chorar para sempre. Twitch Pop capítulo 231 Sylvester crevou os pés com firmeza e também ergueu uma parede atrás de si. Ele não queria perder o impulso sendo recuado. Tudo bem, Peggy. Ele colocou a palma da mão direita ao lado do peito e deixou a ira dos céus sair com força total. Estrondo. Sylvester então apontou a bomba de solário que ele fez com 10 cristais de solário e a jogou no caminho de seu feixe de luz. Estrondo. A bomba explodiu e intensificou a luz que ele lançou. Se antes era apenas um grande feixe de luz, agora era gigantesco, com dezenas de metros de diâmetro. Sua luz encobria o céu escuro e o fazia parecer um dia. As criaturas da noite, próximas e distantes, se esconderam com medo de serem expurgadas também. Para Sylvester, isso foi emocionante. Mas o mesmo não poderia ser dito sobre Lady Aurora. Estar prestes a subir de nível era menos prejudicial ou com risco de vida do que subir de nível, então ela não tinha medo disso. Mas ela se viu falhando em se defender do movimento mais forte de Sylvester. No passado, em nenhum livro, nunca existiu pessoa como Sylvester que controlasse a abençoada magia da luz dessa maneira. Historicamente, a maioria dos usuários de magia de luz eram mansos, calmos e meramente pregadores, pois seus talentos não podiam ser usados em batalhas. Então, a singularidade de Sylvester geralmente deixa seus oponentes coçando a cabeça. Pode-se facilmente lutar contra qualquer elemento. A água poderia extinguir o fogo poderia explodir a terra e o ar poderia prejudicar todos os elementos. Mas como alguém luta contra a luz? Algo que é intangível na maioria dos casos. Mesmo que seja sólido como o de Sylvester, como neutralizá-lo? Lady Aurora cerrou os dentes enquanto tentava permanecer de pé em seu lugar. O feixe de luz parecia muito quente desta vez, e ela sentiu que estava queimando sua pele. Mas ela não queria desistir e colocar tudo o que tinha para resistir. Para evitar que seu corpo queimasse, ela primeiro o cobriu com uma camada de lama que ela manipulou. Era bom, pois ela precisava de algo que fosse de natureza condutora, já que sua principal arma de escolha era a eletricidade. Ela também plantou os pés firmemente no chão com a manipulação da terra. Depois disso, tudo o que ela teve que fazer foi lutar contra a luz e resistir até que ela desaparecesse. Sem fugir desta vez. Ela lembrou a si mesma. Estrondo. Sylvester aumentou a intensidade de seu lado, dando tudo de si. Ele também ofegava e sentia que ia desmaiar a qualquer momento. Mas ele queria que Lady Aurora subisse de nível a todo custo naquela noite. Oxe! Bom Deus! Isso é muito duro. Lady Aurora amaldiçoou em seu lugar. Ela tentou sobreviver o melhor que pôde. Ela criou uma camada de terra repetidas vezes ao seu redor. Ela também adicionou água para ganhar alguns segundos extras de calma a cada vez. Além de tudo isso, ela criou um campo invisível de corrente para impedir que o feixe de luz semelhante ao plasma a tocasse. Lentamente, sua força se esgotou. Ela sentiu seus olhos ficarem pesados e seu corpo ficar leve. Fazia muito tempo desde que ela se cansara tanto, mas, ao mesmo tempo,
Ela gostava da sensação. 30 minutos. Sylvester continuou o máximo que podia até comeu mais cristais de Solarium para não cair. Ele precisava que Lady Aurora fosse a primeira a cair, pois isso significaria que ela havia esgotado cada grama de força em si mesma depois de empurrar tudo o que podia. Se esse método para subir de nível funcionar bem, então devo ser capaz de fazê-lo várias vezes, mesmo com Felix e Gabriel. Contanto que eu tenha dinheiro para os cristais do Solarium, posso subir de nível me esforçando. Mas... Ele segurou a coxa com a mão livre e deu um tapinha nela. A dor havia retornado e o incomodava. Vou precisar fazer o procedimento para retirar o coágulo novamente. Baque. Os pensamentos de Sylvester voltaram ao momento e ele parou de usar seus poderes com urgência. Ele correu para Lady Aurora para ver como ela havia caído de cara na terra. Ei, você está bem? Lady Aurora gemeu cansada e apenas mostrou um polegar para cima sem se mover. Ela provavelmente não tinha mais forças para se mover. Ele riu e ajudou a se sentar antes de colocar um cristal de solário em sua boca. Aqui, você deve se revitalizar lentamente. Vamos. Vou levá-lo de carona até a aldeia. Ele não perdeu muito tempo antes de pegá-la nas costas com os braços enfiados sob as coxas dela e fazê-la segurar seu pescoço. Ela era pesada, mas ele era muito mais alto que ela, e não era muito difícil. Isso é embaraçoso. Lady Aurora murmurou com um rubor estampado em seu rosto enlameado. Sylvester não a ridicularizou. Bem, não se preocupe. O irmão cuidará de sua irmãzinha. Apenas sente-se e relaxe. PFFT. Irmãzinha. HMPH, eu sou mais forte e mais velha que você, garoto. Apenas muito cansada agora. Ela lentamente parou de falar e deixou seu corpo relaxar nas costas dele, deixando sua cabeça cair sobre a dele. Ombro. Foi uma viagem curta. No entanto, a noite estava particularmente bonita, com as luas cheias gêmeas brilhando no céu noturno. Parecia um pouco rejuvenescedor para ambos. Você está preocupado com Mãe Xavier? Lady Aurora perguntou. Sylvester suspirou em silêncio. Ele estaria mentindo se dissesse que não, já que estava tão acostumado a estar com ela e a cuidar dela. Eu a amo como qualquer filho amaria, e estou zangado como qualquer filho deveria estar. Ela é minha única família neste mundo, a única mãe que já tive. Em ambas as vidas. Claro, ele nunca poderia falar algumas palavras em voz alta. Mas seus sentimentos eram genuínos. Em sua vida passada, ele nunca teve uma mãe. Ela havia abandonado ele e seu pai quando ele era pequeno, e então seu pai o deixou em uma feira lotada, abandonando-o. Nesta vida, ele finalmente teve uma mãe que se importava tanto com ele que provavelmente daria sua vida por ele com alegria se chegasse a isso. Era esse amor e lealdade que ele confiava e valorizava acima de tudo. Os braços de Lady Aurora se apertaram ao redor de seu pescoço. Não se preocupe. Vou ajudá-lo se você precisar. Nunca tive uma família amorosa ou uma mãe, mas sinto que se algum dia tivesse uma, ela seria como a Mãe Xavier. Gentil, fofa e adorável. Desajeitado também, acrescentou Sylvester com uma risada. Bem, nem todo mundo é um psicopata cerebral de alto funcionamento como você e eu. Sylvester riu mais alto. Ah, você? Cérebro grande. Vamos, irmã, é errado mentir para si mesma. Ah! Ela deu um soco no peito de Sylvester quando estava ao seu alcance. HMPH. Não fale mal da sua irmã mais velha. Ou nunca mais vou treinar com você. Sylvester zombou. Até onde eu posso ver, o único treinando alguém fui eu. Você nem mesmo me ensinou um único novo movimento bom ainda. Tudo bem. Eu vou te ensinar tudo o que sei depois de matar aquele devorador de almas. Eu só preciso de uma soneca agora. Ela bocejou alto e fechou os olhos. Você subiu de nível? Ele perguntou a ela. Mas nenhuma outra palavra veio, pois ele logo sentiu a respiração de Lady Aurora em seu pescoço. Ela havia adormecido. Sylvester se preparou para a luta a noite inteira enquanto Lady Aurora descansava. No dia seguinte, telefonou ao arcipreste ao general para lhes contar o seu plano.
Sua imagem entre as pessoas da vila havia se tornado um pouco semelhante a um semideus agora. Seus hinos, sua aparência e sua sabedoria geralmente deixavam a maioria das pessoas perplexa. Sem mencionar que sua invenção ajudou as pessoas de uma maneira que ninguém havia pensado. Devido a tudo isso, suas ordens geralmente recebiam a mais alta prioridade. Então, ele disse a eles para começarem a se afastar do mosteiro. Ele não tinha ideia de quanto tempo levaria para derrotar o demônio ou até onde a névoa se espalharia. O ritual Sevenlight também foi concluído, então agora não havia nada para parar a névoa. Ele reuniu as pessoas em frente ao mosteiro e dirigiu-se a elas diretamente. Filhos da fé, estou tão orgulhoso de vocês, pois todos vocês vieram aqui para fazer o que era certo. Vocês lutaram contra seus demônios internos de medo e vieram aqui para ajudar contra um demônio real. Sinto muito orgulho de ter trabalhado com você. Mas, finalmente, o capítulo final desta série de eventos está prestes a começar. Lá de Aurora entraremos na névoa e derrotaremos a criatura vil. Então ore por nós. Rezem por esta terra. Rezem para que este mosteiro permaneça para sempre. Ele não cantou nenhum hino por enquanto, pois estava enfrentando uma urgência. Mas, as pessoas já estavam profundamente em adoração a ele, então ele não precisava cantar. Que a luz sagrada o ilumine. Todos eles clamaram de novo e de novo. Sylvester deu um aceno de cabeça ao general Arnold e ao arcipreste Briley antes de se afastar com Lady Aurora. Isabela estava ficando para trás, no entanto, sob a proteção estrita dos inquisidores. Vestindo suas armaduras, com Lady Aurora, ele novamente alcançou as partes internas da vila, de onde começou o segmento mais difícil da névoa. Então, você subiu de nível? Ele perguntou a ela. Lady Aurora sorriu. Veja você mesmo. Estrondo. Mais uma vez, Lady Aurora usou seu poder para criar uma tempestade de raios que saiu da terra. Desta vez, foi mais rápido e intenso. Eles abriram buracos na névoa densa e pesada e criaram várias aberturas. Sylvester também se preparou para usar seu poder para ajudar a apagar a névoa. Estrondo. Com o uso de cristais de solário, ele poderia criar vários túneis longos na névoa sem se cansar. O trabalho de Lady Aurora era a parte central, no entanto. Olhe para isso, Sylvester. Este é o poder supremo. Eu me sinto tão bem agora. Ela rugiu e continuou a explodir a terra com raios, sacudindo a própria terra e deixando o chão vermelho queimando. Ela teve que continuar fazendo isso por 10 minutos antes que a névoa se dissipasse na maior parte. Eles finalmente viram os restos quebrados de uma mansão distância no topo da colina. Essa é a minha casa. O fantasma de amigo orgeou perto de Sylvester. É o bastante. Sylvester deteve Lady Aurora. Conserve sua energia agora. Vamos começar a nos mover. Com isso, Sylvester segurou a lança pronta em uma mão, e Lady Aurora manteve a espada. Eles também mantinham vários esquemas de runas prontos para serem usados em suas mãos livres. Um cristal solarium também estava descansando em suas bocas, pronto para impulsioná-los se necessário. Desta vez, eles não sentiram pressão porque a névoa havia desaparecido. Eles subiram lentamente. Nada os interrompeu. Embora Sylvester pudesse senti-lo, o cheiro amargo da morte era avassalador e só aumentava. Amy, onde está o monstro? Sylvester perguntou ao pequeno fantasma. Grrr. Um eco rosnado ressoou do nada. Foda-se. A névoa está voltando. Sylvester exclamou ao ver os arredores ficando esbranquiçados novamente. Grrr. O rosnado voltou novamente, e agora estava tão perto que os dois sentiram seus cabelos se arrepiarem. Ó poderoso Senhor da Luz! Abençoe-me com poder nesta luta. Sylvester começou a entoar o hino, pois sabia o que os esperava. O corpo de Lady Aurora também brilhou com um raio, seus olhos se estreitaram e sua expressão ficou grave. Está atrás de nós, não é? Quando eu disser, use seu ataque mais forte e pule para os lados, Sylvester instruiu e continuou cantando, garantindo que o halo brilhasse mais forte do que nunca. Deixe minha espada mergulhar no coração imundo deste pagão.
para seus braços punitivos, farei com que esta alma vil parta. Estrondo. Chiwich-Pope capítulo 232 Sylvester jogou uma bomba de luz solar no chão sem fazer muito movimento. Olá! Ele gritou e pulou para o lado. Lady Aurora fez o mesmo e saltou para o outro lado. Estrondo. A bomba explodiu, mas os gritos ensurdecedores do demônio suprimiram sua explosão. A luz pareceu afetar significativamente a criatura, pois ela ainda estava gritando quando Sylvester se levantou e encarou. No entanto, Sylvester sentiu seus pés congelarem assim que seus olhos pousaram na monstruosidade demoníaca. Era gigantesco, como uma montanha imponente à sua frente. Ele tinha um corpo vermelho sangue gigante sem nenhuma forma ou forma regular particular. Parecia que uma raiz de árvore havia saído do chão e pairava no ar, com raízes menores ainda se projetando como tentáculos. Não havia forma específica de braços ou pernas, apenas um rosto gigante. Seus dois grandes olhos vermelhos olhavam para a esquerda e para a direita devido à bomba. Sua boca parecia uma bagunça e só parecia cheia de dentes irregulares de forma e posição variadas. Em um sentido verdadeiro, essa coisa poderia ser chamada de demônio, pois era um pesadelo. Sylvester manteve a calma enquanto se concentrava em Lady Aurora. Comece a lançar raios nele. Use seus movimentos mais fortes. Ele também começou a usar a ira dos céus. Felizmente, o demônio era muito grande. Assim, ele poderia facilmente atingir suas partes. Estrondo. Seu feixe de luz cheio de plasma atingiu a criatura bem no centro do rosto. Ao mesmo tempo, o trovão de Lady Aurora começou a cair do céu como meteoros precisos. Cada vez que caíam, deixavam para trás uma grande mancha ardente no corpo do demônio. Urá! Sujeira! Humano! Ele pode falar. Sylvester murmurou e correu para se encontrar com Lady Aurora. Ficar juntos era a opção mais inteligente no momento. Lady Aurora estava preocupada, no entanto. Nossos ataques não fizeram nada contra isso. Sylvester não estava em pânico. Está tudo bem. Tudo tem um ponto fraco. Só precisamos encontrá-lo. Acho que você deveria começar a usar seus ataques em larga escala, como o Lorde Inquisidor uma vez destruiu montanhas com um único movimento. Eu posso fazer isso também, Sylvester. Mas essa coisa não vai morrer com isso, e nós só vamos acabar destruindo a paisagem. Esta não é uma simples linhagem. Este é um devorador de almas, o mais forte e o mais perigoso de todos os demônios. Ela respondeu. Sylvester pensou silenciosamente no próximo movimento. Pelo que parecia, ataques diretos eram inúteis, e a névoa também estava voltando. Com a névoa, o ar ficaria mais pressurizado, tornando-os lentos e um alvo mais fácil para o demônio. Pato! Ele gritou. O demônio começou a usar seus tentáculos semelhantes a galhos para atingi-los. Porém, o que Sylvester percebeu foi algo que trouxe uma hipótese possível. Não está se movendo muito, Aurora. Ela também se concentrou enquanto desviava cuidadosamente dos tentáculos. É proteger alguma coisa? Sylvester pensou a mesma coisa. Ele tem algum tipo de pedaço estendido de corpo cavado dentro do solo. Talvez seja o núcleo ou algo assim. Ou talvez a chave da qual o demônio foi invocado. Estrondo. Sylvester saltou para trás para se distanciar do demônio de Lady Aurora, pois desejava falar com Mirage. Shonky, aquele demônio pode ver você? Acho que não. Só a Mir pode me ver. Ótimo. Vou dar a você uma pequena janela na qual deixarei o demônio imóvel. Nesse tempo, você deve correr para perto do demônio, dar uma olhada no que está embaixo dele e correr de volta para mim. Ok? Ele traçou o plano. Sim, Maxi. Sylvester ficou surpreso com a determinação de Mirage. Ele nem mesmo questiona ou mostra medo pelo que acabei de pedir para ele fazer. Ele confia tanto em mim que acredita que nunca deixarei que nada de mal aconteça a ele. Mirage estava certo se pensava isso. Ele amava o bom menino e nunca deixaria nenhum mal acontecer com ele. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Ótimo. Quando eu disser vá, você corre. Agora, fique no meu ombro e me observe. Ele instruiu e tirou duas bombas de luz do solário.
Senhora Aurora. Pegue. Ele jogou um para ela e preparou um para si mesmo. Use magia de fogo, não raios. Demônios geralmente têm medo de luz e magia de fogo. Enquanto seu trovão é bom, mas é muito preciso. Ele mentiu para ela, pois sabia que o seu trovão era muito mais devastador, o suficiente para matá-lo se fosse destruído diretamente. Mas ele só precisava cegar o demônio por enquanto. No chão ou no céu, de onde você veio. Você pode tentar, mas ao fogo e à luz, você sucumbirá. Sylvester começou a cantar o hino e preparou a ira do céu. Estrondo. Ele combinou seu ataque para ir ao mesmo tempo que Lady Aurora. Ela estava usando um feixe concentrado de fogo usando fogo e uma runa elemental do ar. Urá! Magia imunda. O demônio gritou em sua voz alta e gemida. Ir. Sylvester sinalizou. Mirai se lançou do ombro de Sylvester como se fosse um raio. Focado, rápido, flexível e poderoso, as palavras descreviam o gato branco peludo com precisão. Woshi. Miau. Mirai saltou sobre os vários tentáculos semelhantes a galhos e seguiu seu caminho. O demônio estava cego por ataques contínuos de Sylvester e Lady Aurora, então estava ocupado. Mas em sua fúria, ele também batia nos tentáculos aleatoriamente. Niu. Mirai chorou quando encontrou um tentáculo fino segurá-lo. Grrr. Mas o menino era forte apesar de seu pequeno tamanho e rapidamente mastigou o tentáculo e continuou correndo em direção ao perigo. Sem medo, apenas determinação. Mirai decidiu se tornar uma parte essencial da luta de Sylvester. Afinal, ele havia adotado Sylvester. Woshi. Chomp. Mirai comeu vários tentáculos em sua busca. O que foram apenas 5 segundos pareceram uma eternidade. Mas, eventualmente, Mirai já alcançou debaixo do demônio para olhar. Então, alguns segundos depois, ele se virou e voltou. Esta foi, mais uma vez, uma batalha tensa, e Mirai teve que ser cuidadoso. Já que agora suas costas estavam voltadas para o demônio, ele não podia olhar para trás. Olá! Sylvester gritou. Mirai fez isso e se esquivou por pouco de um tentáculo balançando baixo no chão. Então, 5 segundos depois, o peludo deu o último salto e subiu no ombro de Sylvester. Ele estava ofegante como nunca antes, mas também tinha um sorriso orgulhoso, como nunca antes visto. Retiro. Sylvester rugiu para sinalizar Lady Aurora. Com isso, os dois se reagruparam longe do demônio. Ao mesmo tempo, Mirai já estava contando tudo para Sylvester em seus ouvidos. Maxi, é muito feio lá dentro. Eu vi uma grande raiz única entrando no chão, e toda a raiz tinha grandes esferas transparentes semelhantes a ovos, dentro das quais eu vi pessoas brancas, da cabeça aos pés, assim como a mim. Almas. Sylvester pensou na primeira coisa. Claro. Um Soul-Eater come as almas e as usa para ficar mais forte absorvendo os poderes. Isso explicava como ele absorvia e utilizava a força de todas as almas que devorava. Mas, para a criatura ser tão forte, deveria ter levado a alma de alguém brilhante. E isso o intrigava porque, até onde ele sabia, nunca houve nenhum especialista nascido ou morando nesta aldeia. Silvestre, e agora? Lady Aurora chegou perto dele e perguntou. Posso tentar usar os feitiços de destruição de área ampla. Posso invocar um único raio do céu que destruirá tudo e qualquer coisa em um raio de 300 metros e deixará para trás nada além de areia transformada em vidro. Mas esse movimento irá deixar-me completamente esgotado. Sylvester pensou sobre isso. Mesmo se ela fizer isso, pode matar a criatura. Porque a menos que a chave que criou o demônio seja purificada, o demônio permanecerá. Sem falar que tem almas mantidas aprisionadas. Não precisamos fazer isso. Aprendi que o demônio está conectado com uma única raiz principal que contém os casulos das almas dos caídos. Devemos cortar essa raiz para matar o demônio e libertar as almas. Ele propôs um plano simples. Isso era o que eles estavam esperando, uma fraqueza. Tudo bem, eu vou fazer isso. Lady Aurora decidiu unilateralmente, já que era a mais forte das duas, não importava se tratava de ser um cavaleiro ou um mago.
Sylvester não sabia se deveria deixá-la ir. Mas a mente lógica disse a ele que deveria, já que ela era muito mais forte do que ele. Sua força está entre o topo do clero. Eu não estou nem perto dela. Tudo bem então. Vou te dar um reforço, minha irmã. Vai e chute o traseiro dele. Ou o que quer que ele tenha. Ele a incentivou e tirou vários cristais de solário. Esmague-os na boca e se recupere. Ela fez isso e começou a planejar. Em primeiro lugar, ela ativou várias runas de cavaleiro em toda a armadura, criando um leve escudo azul em toda a armadura. Então, ela levantou sua espada e iniciou alguns encantamentos sob sua boca que fizeram a espada brilhar em vermelho. Proporcione apoio, Sylvester. Ela pediu e respirou fundo. Vamos fazê-lo. Oxi. Ela era rápida, muito rápida para olhos normais. Mas Sylvester podia segui-la vagamente desde que ele se classificou enquanto lutava contra o Cavaleiro das Sombras. Estrondo. Ele também jogou várias bombas de luz de solar no demônio enquanto também criava bolas de fogo elementares para lançar nos olhos do demônio. Urar. Lady Aurora facilmente cortou os tentáculos como se sua espada fosse uma faca quente na manteiga. Ela também perfurou os vários tentáculos repetidamente, garantindo seu movimento livre. Ela foi mais rápida que Mirage e em pouco tempo alcançou o demônio ao lado da raiz. Depois disso, ela começou a cortar sua espada na raiz, mais grossa que 10 metros, mais larga que a maioria das árvores por aí. Clank. Mas, sua espada foi ineficaz e parecia que estava acertando uma pedra. Mas, mesmo uma pedra não deveria ser um problema para sua força. Ela continuou e usou todas as suas forças. Primeiro, ela carregou seu corpo com eletricidade e o enviou para a espada. Então ela também usou os poucos cristais de solário em sua boca. Oxi! Em um movimento brilhante, ela atingiu com força total. Sim. Finalmente, um corte. Ela comemorou ao ver um corte profundo. Mas, quando ela tentou novamente, não apareceram mais cortes. Isso a fez perceber a grave situação em que se encontrava. Apenas os cristais de solário eram eficazes. Eu não tenho mais cristais. Ela ainda continuou tentando cortá-lo com raiva. No entanto, nenhuma voz de gemido da criatura veio. Tudo o que ressoou com os golpes brilhantes de sua espada foi uma maldição. Foda-se. Sylvester, as almas também podem. Estrondo. Uma explosão ardente e nublada apareceu sobre o demônio, perto das raízes. Droga! Para onde ela foi? Do lado de fora, Sylvester estava bombardeando a criatura com a ira do céu enquanto olhava para Lady Aurora. Ele não podia vê-la claramente, menos ainda quando veio a explosão brilhante. Seu coração afundou lentamente quando sentiu o cheiro da morte se intensificar excessivamente. Onde ela está? O que ela estava tentando dizer? Urar. Ah! 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 Sylvester saltou para trás rapidamente quando o demônio jogou todos os seus tentáculos ao redor como se estivesse em êxtase. Mas o que apareceu a seguir destruiu toda a esperança que Sylvester tinha. Não. 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 Por que ele pode manipular eletricidade agora? DL devorou ele. Foda-se. Isso significaria que o demônio ganhou sua força. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.